Olá, que legal estarmos juntos aqui novamente, né? Espero que todos estejam bem. Quero saber como é que estão vocês aí, se já leram alguma coisa dos livros que foram indicados, se já começaram a leitura, o que é que estão lendo, se já fizeram um cronograma de leitura de vocês, de escrita. Comentem aí, fale pra mim como é que tá o andamento das atividades, estão gostando do curso, se não, vamos conversar um pouquinho e vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou só abrir o slidezinho aqui para vocês saírem da frente. Bom, na aula anterior a gente viu um pouquinho sobre o funcionamento do curso, um pouquinho sobre a criação de hábitos de leitura. E nessa parte aqui nós vamos falar mais, já vamos começar a pôr a mão na massa, vamos começar a ler um pouquinho a respeito da leitura ativa e da leitura atenta. Vamos lá? Bom, nós somos a única espécie capaz de produzir e consumir literatura. Isso faz parte da gente. E tudo pode ser literatura. Se vocês lerem Rubem Alves, ele vai escrever sobre salada. Então dá um conto, dá uma crônica. A maioria dos autores escreveram sobre basicamente suas vidas, sobre suas vivências e sobre suas leituras. E vai ter que aproveitar tudo. O escritor ele é como uma esponja. Ele absorve tudo. Tudo pode ser útil na sua escrita. Então, se você hoje é um profissional do direito, bom, você pode ter um personagem que vai ser um profissional do direito. Ah, porque eu sou do direito, então não posso estudar biologia. Mas imagine se você for escrever um seu livro, seu conto, seu romance, e você for falar sobre um profissional da biologia, sobre um médico, por exemplo. Então, se você não souber nada a respeito daquilo, você não vai poder escrever a respeito daquilo. Então, tudo pode ser literatura, desde a TV que você assiste, desde a comida que você come, o lavar de suas mãos, uma paixão, tudo pode ser um livro, ser uma poesia, ser literatura. O escritor é o Deus da sua criação. O escritor é aquele que sabe de tudo daquele livro. A gente pode muitas vezes não entender o que foi escrito ali, mas o escritor, ele sabe. Ele deve ter uma sensibilidade de não apenas saber de tudo o que vai passar com seus personagens, conhecer bem o seu personagem, mas ele deve ter a habilidade de fazer com que aquela escrita, aquela minha leitura fique fácil. O trabalho do escritor é fazer com que eu leia o livro e não perceba o trabalho que ele teve de escrever. Que tenha tudo ali da maneira mais confortável para o leitor possível. O ficcionista ele deve estabelecer essa ponte entre os personagens, a história e o leitor, sem que o leitor perceba o quão difícil aquilo foi para ele. Você vai ser o Deus da sua criação. Você tem que estudar bem seus personagens, tem que estudar bem o cenário, estudar bem o enredo da história, aquela trama. Os grandes escritores vão se imortalizar. Nosso corpo, a nossa matéria vai embora, mas aquilo que eles escreveram vai ficar lá. Seu nome vai ficar escrito lá naquele livro, naquela biblioteca. Então você vai se imortalizar através daquela sua escrita. Nenhum curso de escrita criativa vai substituir a leitura dos livros. A leitura é muito importante e ler bons livros é mais importante ainda. Então vamos falar um pouquinho a respeito desse ler bons livros. O que é bons livros? Bons livros são os livros que se imortalizaram. São os livros que passaram sobre a prova do tempo. Se você tem uma música boa, ela vai durar milhares de anos e as pessoas vão continuar escutando aquela música centenas de anos. Se você tem um livro bom, ele vai durar aí a eternidade. Livros que os seus escritores nem estão mais vivos e estão ainda sendo exemplos de literatura, esses são os bons livros. Outra coisa também, é ter muito cuidado nas traduções. Hoje existem já boas traduções, mas acontece que a tradução de um livro nada mais é do que a interpretação do tradutor
daquele texto escrito naquela obra. Se eu pego um livro que ele foi escrito originalmente no russo, nós temos bons autores russos, né? Obras imortalizadas, mas quando você pega aquela obra, se ela não for bem traduzida, ou então se ela for, principalmente se ela for traduzida de outra língua, os livros russos geralmente são traduzidos do francês ou do inglês, aqueles escritores, aqueles tradutores traduziam direto do russo, e para português a gente pegava carona nessa outra tradução. Então quando você tem a primeira interpretação de um tradutor a respeito de um livro, já é complicado. Imagina você ter uma segunda interpretação. Então um autor que traduziu a tradução do livro. Pode se perder muita coisa aí. Não que não é aconselhável você ler, não que você pode não aprender nada com aquilo, mas a aprendizagem vai ser menos eficaz. Sempre que vocês puderem ler livros dos nossos grandes autores nacionais, para a sua aprendizagem será muito melhor. Ou do espanhol, do italiano também, porque as palavras ali não vão mudar tanto. Principalmente os autores de língua latina, as traduções vão ser bem mais fiéis do que você pegar autores do russo, do alemão, que são línguas que às vezes passa por 2, 3 traduções até chegar no português. Antes de escrever um livro, você precisa ler uma biblioteca. Isso é verdade. A vocação é nossas leituras e vivências. Muita gente também questiona-se sobre a escrita ser um dom. No entanto, esse dom você adquire através de sua vivência e de suas leituras. Como eu já falei, tudo pode ser literatura. Basta você ter sensibilidade para enxergar aquilo. Então o escritor ele vai ser uma pessoa curiosa, que vai querer saber sobre tudo, vai querer estar informado e vai tentar adquirir sensibilidade para escrever. Então, quando a gente for analisar alguns textos mais lá na frente, a gente vai entender mais ou menos do que estamos falando. O escritor ele deve aprender muito da natureza humana. Primeiro, ele deve se autoconhecer. Então, se você entende da natureza humana, se você se conhece, se você procura estudar um pouco sobre psicologia, mais sobre a mente humana, ou ler livros mais com foco mais psicológico, então você já vai ter uma boa base para a escrita. A gente vai ver que os personagens, quanto mais humanos, mais são bem-vindos ao público. Os livros duram muito mais tempo, passam mais fáceis pela prova do tempo. Aprendemos através de exemplos, não para imitá-los, mas para refletir intensamente sobre eles. Se você quer escrever contos, é bem interessante que você leia muito conto. Se você quer ser um cronista, é muito interessante que você leia muita crônica e você observe como aqueles cronistas eles escrevem as suas obras, como aqueles contistas escrevem suas obras, como aqueles romancistas escrevem seus romances, fazendo perguntas. Isso a gente vai ver essas técnicas um pouquinho mais na frente, já no próximo slide a gente vai ver um pouquinho dessas técnicas de como a gente vai poder aprender com essas pessoas. E claro, também exemplos de vida, né? Afinal, o seu pai pode ser um personagem do seu livro, né? Afinal, você pode se inspirar. Vocês, não sei se vocês já assistiram o vídeo da professora Cid Batalha, ou assim, vão ver, mas eu já assisti a aula dela. Ela vai falar que ela às vezes se inspira em músicas, né? Em fotos, em imagens. Ela vê aquilo ali e surge um personagem ali. Nós vamos tratar basicamente desse curso nesses 2 tipos de leitura. A leitura atenta, da Francine Prose, que vocês vão encontrar no livro, vou indicar depois para vocês, que é ler como um escritor. E a leitura ativa, de Mortimer Adler, que também vou indicar o livro para vocês, que é A Arte de Ler. Na verdade, esse curso ele era baseado nesse livro de Mortimer Adler. No entanto, como ele foi adaptado, então eu tenho um curso só de leitura ativa. E esse curso ele é mais voltado para quem quer fazer TCC,
quem quer escrever artigo científico, né? Quem quer partir para a área acadêmica. Então, aprende-se mais leitura ativa, porque aqui a gente vai aprender a questionar o conteúdo da obra. Na leitura ativa, a gente vai aprender a questionar qual argumento o autor usou para defender aquele seu ponto de vista. Então, são mais para leituras técnicas aqui. A Francine Prose, ela traduz um pouco da leitura ativa para o que ela chama de leitura atenta. Na leitura atenta, é para ler livros de ficção. Nesses livros de ficção, a gente vai questionar palavra por palavra, claro, como na leitura ativa. Só que aqui a gente vai prestar atenção em como o escritor ele escreve sua obra. Na leitura atenta, a gente vai conversar diretamente com Machado de Assis, com Dostoiévski, com Neruda, com Gabriel Garcia Marques. A gente vai pegar autores como esses e outros, claro, né? Só citei alguns exemplos aqui. A gente vai pegar autores como esse e conversar com ele. Perguntar como é que você construiu esse parágrafo, hein? Como é que você, Machado de Assis, construiu Bentinho? Como é que você construiu Capitu? Por que é que eles são tão aclamados hoje? Como é que Gabriel Garcia Marques escreveu ali o Coronel, do Ninguém Escreve o Coronel? Por que ninguém sabe o nome dele, né? Por que você não falou o nome desse coronel? Por que ele tem um galo? Então a gente vai questionar esses escritores para a gente entender como é que eles escreveram. Então, tanto na leitura ativa quanto na leitura atenta, o que nós vamos fazer é conversar com os autores. Eu vou passar um pouquinho, que dependendo do objetivo de vocês, né, vocês vão captar o que for melhor para vocês aí. Então a gente vai falar um pouquinho das duas e eu vou tentar juntar aí para que vocês extraiam os melhores dos livros de vocês. Na leitura ativa, o Adler ele vai questionar como se estivesse conversando sobre o assunto, né? Que argumento você usa, tudo aquilo que eu já falei. Neste curso eu aprendi algumas técnicas que também já falei um pouco para vocês. Antes de ler um livro, você tem que se atentar para essas duas coisas. Então, primeira coisa, escolher os livros de autores já consagrados, que sua obra já venceram a barreira do espaço e do tempo. A leitura é uma obra-prima, pode nos inspirar, mostrando como o escritor faz algo de maneira tão brilhante. Certo? Como eu já falei para vocês. E o segundo, as traduções. Né? Sempre tem que ter aquela preocupação de pegar um livro, quando você quer estudar aquele livro, principalmente quando você vai analisar as palavras que o autor usou. Pegar um livro sempre de línguas latinas. Ao ler o livro, devemos refletir sobre o porquê de cada coisa, questionar sobre como esses autores criam seus personagens, como eles escolhem as frases, como é e por que ele quebrou um determinado parágrafo naquele canto, por que eles apresentam seus personagens aos leitores e como eles apresentam esses personagens. E também observar que muitas vezes tudo que eu falar aqui vai ter autores que vão quebrar todas essas regras e vai ficar tudo bem também. Isso vai servir também para vocês verem que não tem uma regra. Não é você fazer um curso ali e ele vai dar a receita de bolo para você ser um escritor. Não. Isso vai depender de você, do seu estilo. E, claro, saber uma técnica é importante, porque você não vai escrever um livro, por exemplo, sem até tem, né? Livro sem personagem, mas é um livro com personagem fraco. Isso vai fazer com que sua história não fique tão boa, ou então ela não sobreviva ao tempo. Existem livros com personagens fracos e boas histórias, né? E existem livros com bons personagens e histórias fracas. E, geralmente a gente vai ficar nesses dois rumos aí. Porque você fazer um livro com bom personagem e boa história, nem os grandes autores conseguiram tanta façanha assim. E quando eu falo muito nessa questão de leitura atenta e leitura ativa, as pessoas vão me perguntar assim, mas Raí, e o prazer de ler, onde é que fica? A partir do momento que eu começar a tentar fazer essa leitura ativa ou essa leitura atenta, eu não vou perder esse prazer em ler? Não.
Não vai, muito pelo contrário. Se você pretende mesmo ser um escritor, se você pretende melhorar seus textos, estimular sua criatividade, esse tipo de leitura vai ser ainda mais prazeroso para vocês. Porque vai fazer parte da diversão. Você conhecer o personagem, você extrair informação daquele livro, você vai saber de fato o que você vai fazer com aquela leitura. Não vai simplesmente ler o texto e jogar o livro lá. Por exemplo, vou dar um exemplo dar um exemplo meu para vocês. Ano passado, eu li cerca de 25 livros durante o ano inteiro. Então, eu li calmo, tranquilo, fazendo anotações. Aí eu sempre tenho isso, muitos carinho com anotações, porque eu estou lendo o livro, vou fazendo anotações. Alguns livros, confesso que li muito rápido. Teve mês que eu li um livro, teve livro que eu demorei 2 meses, teve livros que eu li muito rápido. Mas sempre com calma, mesmo rápido eu ia lendo com calma. E isso foi muito bom. Eu sentia que eu explorava bem cada livro que eu lia, que eu extraía informações para a minha vida. Esse ano, por exemplo, eu já li cerca de 10 livros esse mês, só no mês de janeiro, até o dia 20 e pouco. Então, provavelmente até o final do mês eu vou ler cerca de 12 ou 13 livros. Só que essas leituras, ela não está tão prazerosa. É porque você está lendo livros tão rápido assim, uma obrigação sua também não é. É porque eu estou lendo muito na cama, estou lendo muito em outros ambientes, que eu não tenho como estar com um caderninho anotando as anotações. Então eu estou só lendo e não estou extraindo muito daquilo. Eu gosto de ler, anotar, escrever. E aí eu estou tendo muito mais tempo para ler agora, porque eu não sei, não estou vendo mais nenhuma série na TV, nem nada de outras coisas, não pode sair para lugar nenhum nessa pandemia. Eu estou dando muito mais tempo de ler agora, e aí eu estou lendo um livro atrás de outro, e sem ter tempo de extrair muita coisa dele. E eu estava fazendo essa reflexão esses dias, e estou vendo que as minhas leituras mais lentas, apesar de eu ler menos livros, elas eram mais prazerosas porque eu prestava atenção nisso, nessas minúcias de como o escritor ele criava os seus personagens, de como eu poderia usar aquilo, de como eu poderia criar um personagem também. E às vezes até eu escrevia contos, crônicas, novelinhas, pequenas novelas, baseado nesses personagens e nesses livros. Isso não quer dizer, gente, que você vai fazer igual, não, que vai plagiar o personagem, não. Mas é um exercício que eu quero que vocês façam também. Pegar um personagem de determinado livro e colocar ele em outra história, por exemplo. O personagem está montadinho para você, só colocar ele em outra história. Então, pega uma pessoa na rua e criar um personagem a partir dela. Estou escrevendo um conto agora e que o personagem é uma pessoa que eu conheço. Mas eu coloquei... Não é você colocar aquele personagem igual à pessoa que você conhece, né? Ela vai ter a mesma característica, não. Mas um pouco da personalidade dela, um pouco da vestimenta dela. Às vezes pode ser uma pessoa totalmente diferente, mas você vai colocar talvez um pouco daquela personalidade daquela pessoa naquele personagem. Isso é o que você vai fazer. Eu acredito que isso é de onde vêm as inspirações. Vem daí. E muitos textos que você escrever, não é obrigado você publicar, não. Eu escrevo como terapia mesmo, eu tenho um diário, e aí às vezes eu escrevo alguns textos e deixo lá, ninguém nunca vai ver, espero que não, né? Espero que depois eu tenha que queimar aquele diário, para que um dia quando eu morrer não postem lá. Já imaginou? Se as obras póstumas fossem pessoas que estavam escrevendo seus diários e não queria que ninguém lesse, e alguém fosse lá da família, viu e publicou? Tá bom destruir. Voltando ao nosso conteúdo. Então você não vai perder o prazer da leitura de forma alguma se você tentar ler mais atenta, com mais calma. Vai ser muito mais prazeroso ainda para você. Isso eu garanto. Uma palavra por vez. Então, sempre que você escreve um texto, você vai escrever uma palavra por vez, não é isso? Uma letra que forma uma palavra. Que aquela palavra forma uma frase, que forma um parágrafo,
forma uma página, 2 páginas, um romance de 1.500 páginas. Mas tudo começa com uma palavra. Então ler também, gente, é assim. Uma palavra por vez. Quando você vai escrever, você não vai escolher a palavra que vai colocar naquele seu texto. Então você vai escreve e diz, essa palavra não vai ficar boa. Apaga, escreve outra, ou digita, apaga, digita outra. Quando você escreve, você não faz isso? Porque quando a gente vai ler, a gente hoje existe até um negócio chamado de leitura dinâmica, onde eles ensinam que você não deve ler uma palavra por palavra. Você deve olhar para o texto e ver blocos de palavras, uma coisa assim. Esse cara, não dá para extrair nada daí. Ou se você extrair alguma coisa daí, você vai esquecer amanhã. Pessoas que buscam esse tipo de leitura para estudo, eu sinto muito, viu? Não vai dar muito certo não. Você tem que ler palavra por palavra, refletir palavra, por que essa palavra está aqui? Por que esse autor usou essa palavra? Será que eu usaria essa palavra? Então, isso que a leitura atenta e a leitura ativa vai nos trazer. Questionar sobre cada palavrinha que está ali no texto, cada ponto, cada vírgula. Então, parte da obrigação de um leitor é descobrir por que a obra de certos escritores permanecem por tanto tempo. Com a leitura atenta, a gente vai tentar descobrir isso aqui. Ó. Por que esse cara, que é um ser humano como eu, não é um alienígena, ele não veio de outro planeta, ele é uma pessoa como eu, escreveu um livro pequenininho, que sobrevive até hoje. O cara é prêmio Nobel de literatura. Por que ele fez isso? E não eu fiz isso? Como é que ele chegou até aí? Então, na leitura ativa, a gente vai tentar refletir sobre esses pontos. Estudar sobre o autor. Claro, a gente sabe que ele trabalhou na guerra, ele viveu muita coisa, ele era um pescador, por isso que ele escreveu O Velho Mar, baseado na sua vivência, nas suas histórias. Se não tivesse feito isso, nunca teria saído desse livro. Se ele não fosse um pescador, ele nunca teria escrito esse livro. Se ele não tivesse visto tanta coisa ruim na guerra, ele não teria adquirido sensibilidade para descrever as emoções que ele descreve nos seus livros. Outra coisa que é não se preocupar em terminar o livro rápido, o essencial é desacelerar e ler cada palavra. E esse autor, ele soube escolher cada palavrinha que colocou aqui. Se você quer ser um leitor, se você quer ser um escritor, isso vai exigir trabalho duro de você. Isso vai exigir que você tenha um compromisso com você mesmo. Que você leia palavra por palavra, que você estude palavra por palavra. Veja cada construção, como é feito naquelas obras. Objetivos básicos da leitura. O sucesso da leitura depende do quanto conseguimos entender e compreender um texto enquanto estamos lendo. A gente tem 3 objetivos básicos quando nós vamos ler. O primeiro objetivo é se informar. Esse é um objetivo que exige pouco esforço intelectual. Você vai se informar lendo jornais, blogs, revistas, e-mail. Então, você pode ler isso aqui rapidamente. Você lê um texto desse e se informa. Outro objetivo básico da leitura é ler para se divertir. Então, também vai exigir pouco esforço intelectual. Se você está lendo só para se divertir, porque não tem outra coisa para fazer, então você vai estar lendo um livro atrás de outro e você pode ler esses livros bem rapidamente. No entanto, se você quer ler com o objetivo de aprender, aí não. Aí você vai ter que passar por um esforço intelectual muito maior, vai ter que questionar os autores a respeito daquele livro. Todos os livros ele pode ser usado para todos esses tipos de coisas. Então, se você pode aprender lendo livros técnicos, ou lendo um livro que fala sobre a leitura, para tentar ler, ou você pode ler livros de ficção para aprender a escrever ficção. Tudo isso vai depender do jeito que você olha para aquela literatura. Por exemplo, se tem uma receita de bolo, você pode ler aquela receita de bolo. Aí eu gosto de ler, comprei um livro de receita, eu gosto de cozinhar, vou ler para me divertir, acho legal ler receita de bolo. Eu posso ler para me informar, eu quero saber como é que é feito esse pudim tão gostoso. E eu posso ler para aprender. Aí não, você vai ter que olhar cada coisa, vai ter que aplicar aquilo ali. Depois que você pega aquela sua receita de bolo que você leu, que você foi lá na sua cozinha,
fez o bolo, aplicou aquilo ali, você aprendeu a fazer o bolo, né? Se ficar bom, aí você sabe se ficou. Mesma coisa é para ler um livro de ficção. Se você quer só se informar sobre como ele fez, você vai ler lá um livro de ficção. Se você quer só se divertir, beleza, vai só ler ali. Eu quero só saber do que é que fala o Velho Mar. Então você vai ler por cima o Velho Mar, você pode fazer só uma pré-leitura e você se informa a respeito desse livro. Então eu li aqui os tópicos, vi as gravuras, fiz uma pré-leitura, vi um pouco aqui sobre o autor, me informei, vi um resumo na internet. Se você quer ler para se divertir, você vai pegar as páginas e vai ler. Nossa, que bacana. Terminei, acabou. Mas se você quer ler para aprender, não. Você vai sentar com calma, ler palavra por palavra, ver como é que aquele personagem foi construído. A gente vai até ver um trecho desse livro aqui. Vai ler junto o trecho desse livro aqui. A gente vê como é. E depois você vai aplicar. Você vai pegar todos esses livros que vocês leram, todos esses cursos que vocês fizeram, vai juntar tudo e vai aplicar. Vai escrever o seu livro. A partir daí sim é que você pode dizer que você aprendeu. Antes disso, não. Também isso vale para qualquer coisa. Fazer seu TCC para tudo. Se tem um determinado assunto que você quer saber mais a respeito, você primeiro se informou sobre ele. Sempre assim. Eu estou lendo sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. A Segunda Guerra Mundial, quero saber mais. Então você se informou ali sobre a Segunda Guerra Mundial, eu quero aprender sobre. Aí você vai ler sobre vários autores, vai ler vários livros técnicos a respeito daquilo e tirar aquela sua aprendizagem daqueles livros.